pessoal! Esse é o podcast Indústria de A a Z. E o tema do episódio de hoje tem tantas camadas, mexe com tanta gente e tem um impacto tão grande para nossa sociedade que não temos apenas uma apresentadora, mas duas, e também muitos entrevistados. Eu sou a Sara Menezes. E eu sou Mariana Costa e vamos falar sobre os jovens neném, que nem estudam e nem trabalham. No bate-papo de hoje, você vai entender melhor as causas e também as consequências de termos tantos jovens fora da escola e do mercado de trabalho. E olha, quem vai ajudar a gente a entender melhor essa situação é a Anaele Machado, especialista do Observatório Nacional da Indústria, e a Amanda Maia, setorista de Educação e Inovação da CNI. E tem mais convidados. Quem mais, Mari? Também vamos escutar o Vinícius Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho, e Mirela Dias, que coordena o projeto Tomada Produz. No bate-papo de hoje, você vai entender melhor as causas e também as consequências de termos tantos jovens fora da escola e do mercado de trabalho. Bora lá? Bora lá? Ih, foi junto, que bonitinhos. Bom, pessoal, então agora a gente tá aqui numa mesa redonda com duas convidadas muito especiais. Eu tô aqui com a Anaele, que é especialista da CNI, lá do Observatório Nacional da Indústria, e vai trazer pra gente um panorama dos jovens neném. E tô aqui com a Amandinha. Amanda Maia é setorista de Educação e Inovação do Senai e da CNI, e também vai bater um papo com a gente e complementar. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, por terem dando esse tempinho pra gente. E eu sou a Sara Menezes e vou continuar esse bate-papo, tá bom? Vou começar te pedindo, Anaele, para dar um panorama dos jovens neném, sabe? Quem são esses jovens, onde eles estão e quais são os dados gerais que a gente tem hoje? Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Na verdade, quando nós olhamos para os jovens nenéns, primeiro precisamos delimitar o que nós estamos chamando de jovens, né? Geralmente os estudos consideram como jovens aquela faixa etária entre os 15 e os 29 anos. Então, pega ali desde aqueles jovens que estão no final da sua fase escolar, terminando a educação básica, os jovens que estão numa fase de transição ali entre 18 e 24 anos, em que alguns estão estudando, outros já estão se inserindo no mercado de trabalho, até aqueles que já estão no início da sua carreira profissional, que seriam os jovens ali acima de 25 até 29 anos. Então, quando nós falamos de jovens, nós estamos falando desse público como um todo. E hoje no Brasil, nós temos uma estimativa de que 1 em cada 5 jovens nessa faixa etária não estuda e não trabalha. Isso quer dizer que 20% desses jovens, um pouco mais de 20%, está fora da escola e também não tem acesso a boas oportunidades de emprego. E quando nós olhamos esses números mais em detalhe, nós percebemos que esse percentual ele é cada vez maior à medida que diminui a renda desses jovens. Então, à medida que nós olhamos para uma população mais vulnerável, com uma renda menor, a probabilidade desses jovens abandonarem a escola e terem uma maior dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho é maior. E, Anaele, a gente tem diferenças de perfil, assim, em relação à raça, gênero, no grupo de jovens neném? Sim, a primeira grande diferença é justamente, como eu mencionei, na questão da renda, né? Então, quanto menor a renda, maior o percentual de jovens neném. E seguindo essa mesma tendência, nós vemos um percentual um pouco maior de jovens neném entre as mulheres. Então, pessoas do gênero feminino, elas têm uma taxa maior de abandono escolar e também de abandono do mercado de trabalho. E quando nós olhamos também pessoas de grupos de minorias, grupos como negros, também tem uma taxa maior de jovens neném que estão fora tanto da escola quanto do mercado de trabalho, justamente por estarem nesse grupo, em geral, né, entre a população que tem uma renda menor. Então, eles acabam tendo acesso a menos oportunidades, tanto de se educar quanto de acessar o mercado de trabalho. E quando a gente olha para o público feminino e para o masculino, tem diferentes razões para ter a evasão da escola? Por exemplo, mulheres tendem a sair por um motivo X e homens mais por um motivo Y. Tem essa diferença? De fato, existem motivos diferentes. Quando nós olhamos o abandono, principalmente abandono escolar entre os homens, muitas vezes eles deixam a escola para apoiar a família financeiramente, fazendo um trabalho ali complementar com a renda familiar dos pais. Por outro lado, quando olhamos as meninas, muitas acabam abandonando, quando abandonam a escola, ou não se inserem no mercado de trabalho, acabam sendo orientadas a seguir funções dentro de casa, funções mais domésticas. Então, elas acabam dando apoio às suas famílias, tanto na criação dos irmãos, ou na execução de outras tarefas domésticas. Então, acabam sendo motivos até culturais, né? Então, que acabam trazendo aí
digamos, situações diferentes que levam as mulheres, né, para a situação de jovens neném e os homens para a mesma situação. Em relação ao impacto na trajetória, porque a gente vê que é uma fase, como você falou, é uma fase que ele está saindo da formação da educação básica, que deveria ser obrigatória, ele está começando ali a se formar, fica naquele meio do caminho entre estudar e buscar uma formação profissional, e depois o início da vida profissional. E se a gente tem um público, analisando um público até 29 anos, depois disso, qual é o impacto? A gente olha muito para o neném, para o que ele está fazendo agora, mas depois isso vai ter um reflexo lá na frente, na trajetória dele? Sim, na verdade, acho que essa é a grande preocupação quando olhamos para esse percentual alto de jovens neném. Se nós pensarmos que esses jovens deixam a escola, muitos abandonam a escola até antes de terminar o ensino médio, então nós já temos ali um primeiro fator de risco. Então, quando olhamos principalmente entre os jovens de menor renda per capita, ali em torno de meio salário mínimo per capita, um salário mínimo per capita, quase 50% desses jovens não concluem o ensino médio. E à medida que esses jovens vão caminhando na sua trajetória profissional, muitos têm dificuldade de seguir em um curso, então eles não conseguem se qualificar, fazer um curso que traga ali, digamos, habilidades necessárias para o mercado de trabalho e acabam muitas vezes seguindo para ocupações de menor qualificação ou mesmo subocupações. Muitos estão empregados numa situação de informalidade, então não possuem acesso a um sistema de proteção social. E à medida que passa o tempo, né, para esses que, né, tanto os que conseguem boas oportunidades, alguma oportunidade às vezes não são tão boas, e os que não conseguem oportunidades ficam desempregados uma boa parte do seu tempo, do seu início de trajetória profissional. À medida que esses jovens vão envelhecendo, as oportunidades também vão se fechando para eles, porque existe um novo grupo de jovens entrando, então esses jovens acabam sendo, né, quanto mais novos, eles acabam sendo preferíveis para as empresas para essas vagas mais iniciais, e ao mesmo tempo esses jovens estão despreparados para assumir vagas mais qualificadas, em que se exigiria ali pelo menos uma experiência profissional mínima. E isso acaba prendendo esses jovens em uma armadilha. Tem muitos estudos internacionais que mostram a dificuldade que os jovens têm, principalmente jovens que não conseguem se inserir no mercado de trabalho em períodos de crise. Lembrando, né, que temos um período de crise recente, que foi desencadeado pela própria pandemia da Covid. À medida que esses jovens têm uma dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho nesses períodos de crise, depois muitos deles não retornam mais. E quando eles retornam para uma situação de informalidade. E isso acaba prendendo eles numa armadilha que vai acompanhar durante toda a sua carreira profissional. A gente vê muito nas redes sociais, né, o debate que o grande problema é da geração, né? É a geração que não tem interesse, é uma geração que não se apega, mas os dados não mostram isso, né? Eles já falam um pouquinho sobre toda uma questão sociocultural e também econômica, né, que acaba afetando o país. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse viés, assim, tanto desse perfil do novo trabalhador e como toda essa questão dos jovens neném vai afetar o desenvolvimento do país, né? Tanto economicamente, proposta de trabalho e etc. Nós sempre tivemos esses conflitos geracionais, então é muito natural que as gerações mais velhas, elas acabem né, tendo essas rixas com as gerações mais novas, tentando entender ali o que está tão diferente, porque são gerações muito diferentes. E quando nós olhamos para esses jovens, né, essa faixa etária, ela nasceu ali no final dos anos 90 até o início dos anos 2000. Esses jovens, eles nasceram em um mundo muito mais tecnológico e muito mais volátil do que as gerações anteriores. Então, nós precisamos também olhar com carinho para essas informações, porque são jovens que, enquanto estudam, eles não sabem, na verdade, qual que vai ser a profissão que, de fato, vai ser demandada no futuro. Então, eles têm muita dificuldade, até mesmo de traçar planos de muito longo prazo, porque o mundo é muito dinâmico hoje em dia. E, na verdade, o que nós precisamos pensar e analisar com mais cuidado é como é que a educação hoje precisa ser moldada para um mundo que está tão dinâmico, para que o jovem se mantenha interessado e, ao mesmo tempo, ele esteja preparado para esse mundo que é mutável. Então, entender como que essas variáveis se ajustam é muito importante, porque à medida que nós encontrando, né, busquemos essas soluções, é possível que esses jovens se interessem mais, tanto pelo sistema educacional, encontrem oportunidades melhores ali de preparação para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que os empregadores encontrem nesses jovens pessoas que estão aprendendo de forma constante. E quando eu falo em aprender de forma constante, isso é talvez o fator-chave,
Porque é muito provável que pessoas que estejam terminando a graduação hoje, daqui a uns 5, 10 anos, façam coisas completamente diferentes do que elas estudaram na graduação. E, Anaele, puxando um pouquinho sobre o cenário internacional, assim, o Brasil é o segundo país, num total de 37 analisados, fica atrás só da África do Sul, com o maior número de jovens nem. Olhando para as políticas e para os modelos que a gente tem lá fora, o que fica de lição para o Brasil? Tem alguma lição que a gente pode tirar, algo que o Brasil deveria estar fazendo de dever de casa e não está? Essa mudança no modelo, tanto de formação, né, de preparação para o mercado de trabalho, como que esses jovens entram, o que eles têm que estudar para se prepararem, olhando a própria matriz, né, de empregos, nós temos poucos empregos, na verdade, de nível superior. A maior parte dos empregos são de nível profissional, de educação profissional, técnico ou qualificação. Então, olhando todo esse conjunto, né, na verdade, o que nós precisamos olhar de experiências internacionais é como que os países estão lidando com situações semelhantes. Países que têm taxas menores taxas de jovens neném, em geral são países que possuem um sistema educacional muito mais voltado para uma preparação mais imediata para o mercado de trabalho. Então, eles já olham ali já no ensino médio, existe um preparo maior e uma integração maior com a formação profissional, para que esses jovens já terminem o ensino médio com algumas habilidades que já permitam que eles exerçam algumas funções no mercado de trabalho. Então, de imediato, isso já traz um retorno ali que os jovens já identificam, poxa, se eu continuar estudando, assim que eu formar, eu já consigo um emprego. Isso torna mais interessante esse processo educacional. Então, talvez essas experiências sejam um ponto de partida para melhorar tanto essa permanência ali no modelo de educação básica, né? Então, garantir que esses jovens terminem pelo menos o ensino médio, mas que eles terminem o ensino médio já com uma capacidade, uma preparação para esse mercado de trabalho. E olhando também para aqueles que já saíram, buscar formações, mas de curto prazo. São poucas vagas, na verdade, de ensino superior. O mercado de trabalho ele não está estruturado para que todo mundo tenha um ensino superior, porque não existe oferta de vagas nesse volume para todos. É claro que à medida que as economias desenvolvem, vai aumentando a participação de formações maiores. Mas hoje existe uma demanda muito grande por profissionais que têm um nível de educação profissional de nível técnico ou qualificação. Então, por que não incentivar que esses jovens busquem essas formações? Formações de 1 ano, 2, que já preparam de imediato para uma necessidade das empresas que estão contratando, que estão crescendo em setores que sejam relevantes para a economia. Então, essa formação mais voltada para o mercado de trabalho, essa integração maior, provavelmente é um caminho adotado pelas economias mais desenvolvidas, que reduz muito a taxa de jovens em NEM, porque torna esses jovens, né, mais interessados, eles identificam um retorno imediato daquela educação e eles se inserem muito mais rápido no mercado de trabalho. E agora, né, olhando um pouquinho, eu acho que para a indústria, né, eu queria te perguntar, porque quando a gente fala principalmente de cursos técnicos, cursos de qualificação, a gente está falando de empregos muito fortes na indústria, que é uma área que demanda muito deles. Eu queria perguntar, assim, para você, qual que é o papel da indústria nesse percurso, para a participação dos jovens no mercado de trabalho, na formação profissional desse setor, e como a gente pode alinhar a indústria para tentar reverter a situação do jovem neném? Na verdade, nós temos um papel e um grande desafio como indústria de despertar o interesse dos jovens nesse modelo produtivo. A indústria ela tem oportunidades fantásticas em termos de profissões de alta tecnologia, profissões muito atreladas a esse mundo mais globalizado e mais voltado para uma pauta de ESG. Então, existe uma demanda muito forte por profissionais que sejam formados no nível técnico ou qualificação em áreas como meio ambiente, logística, tecnologias em geral, que podem atrair os jovens. E são áreas mais atraentes para esses jovens que estão justamente mais antenados às tecnologias, eles estão o tempo todo conectados e buscando coisas mais interessantes, inovações, e formações que sejam de curto prazo, mas que tenham uma inserção imediata. Então, como indústria, provavelmente buscar orientar esses jovens para essas áreas, mostrar que essas áreas são caminhos de sucesso para eles. Porque esse também é um ponto importante, né? Esses jovens precisam enxergar valor naqueles cursos. E hoje o que se tem muito talvez seja uma desinformação. Às vezes os jovens eles sabem muito sobre o que esperar de um ensino superior, mas ele não sabe o que esperar de uma formação técnica. Então o setor industrial que tem um peso muito forte nesse tipo de formação, ele tem um papel de despertar esse interesse, de informar, de mostrar o quanto que essas profissões elas têm o potencial de trazer um ganho de longo prazo, profissional muito importante para esses jovens. É claro que ficou bastante claro, assim, que é um desafio estrutural,
temos sim um esforço conjunto a se fazer, eu acho, de instituições de ensino, do setor industrial, do governo e da sociedade civil também, das organizações não governamentais, que precisam olhar para isso. Já se discute jovens neném há muito tempo, mas eu acho que talvez olhar dessa forma integrada, assim, que considere desde a educação até as formas de ingresso no mercado de trabalho, até a manutenção desse jovem nesses postos, né? Com a qualificação continuada, com uma formação continuada, porque também não adianta você empregar se você emprega com um salário mais baixo, se você não dá a oportunidade dele crescer, se na primeira crise esse jovem é o primeiro a ser demitido. Então, assim, eu acho que é um desafio que se tem e precisa ter um olhar um pouco mais 360 e um pouco mais Analisar as camadas, eu acho. isso, do que apenas apontar um número, né? E culpabilizar o jovem, né? Porque é o que a gente vê muito disso. É culpa do jovem. E a gente, com com toda essa conversa e com todos esses detalhes, a gente consegue entender que não. Que a grande verdade é que a gente precisa ter um panorama geral e soluções diversificadas em diferentes áreas. É uma geração muito dinâmica, muito conectada, que tem uma dificuldade maior de ficar concentrada durante muito tempo numa aula de 2, 3 horas. Então, assim, repensar um pouco como é feito, como é esse sistema, quebrar mais esse processo educacional, tornar mais, né, mais interessante, mais atrativo, e se conectar nesses grupos. Se os jovens estão ali mais conectados com a internet, com as tecnologias, por que não tornar esse processo mais tecnológico e trazer a atenção dos jovens para esse lado? Então, tem que buscar ali algumas alternativas nessas mudanças também. É isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Acho que foi um papo muito legal. Acho que vai trazer muitos insights e muitas reflexões para as pessoas. Eu vou deixar vocês agora aqui. Quem vai assumir vai ser a Mariana. Ela vai voltar aqui para trazer 2 convidados de peso e continuar esse bate-papo. Então, para retomar esse segundo bloco, a gente vai receber aqui 2 convidados que vão falar sobre esses aspectos sociais e econômicos que levam esses jovens a se evadir da escola e do mercado de trabalho, né? A gente vai falar hoje com o Vinícius Pinheiro, que é diretor da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e Mirela Dias, né, que coordena o projeto Tomada Produz, né, que é da CUFA, Central Única das Favelas. A Tomada Produz é uma das iniciativas em que eu trabalho e o CUFA Empreenda, que é dentro da Central Única das Favelas do Distrito Federal, é uma outra iniciativa, mas que também trabalha com os mesmos jovens, onde nós trabalhamos, né, com empreendedorismo, onde nós trazemos as pessoas, não só trazemos para perto de nós, mas que nós levamos atividades formativas, principalmente para os territórios em que elas já estão. Já queria agradecer vocês 2 pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente, né? E eu queria começar perguntando, na experiência de vocês, quais que são os aspectos sociais e econômicos que levam esses jovens aí a sair do trabalho e dos estudos? Entre as razões que explicam isso. Primeiro, a gente tem que considerar um momento pós-pandemia, né? Houve um pico, né? Por exemplo, as mulheres chegaram a 30%, 26% a 30% durante a pandemia, né? E durante a pandemia, o que aconteceu foi uma explosão assim das pontes, né, de transição entre o sistema educacional e a inserção no mercado de trabalho, né? Por exemplo, aqueles jovens que estavam concluindo estudos, sejam técnico vocacional, ou sejam universidades, ou tiveram que abandonar os seus estudos para apoiar, por exemplo, os familiares, né, que estavam por conta da crise econômica, e por outro lado as empresas pararam de contratar, né, principalmente em programas como estágios, né, o programa de aprendizagem, né, eles praticamente encerraram. E essas pontes são muito importantes, porque se o jovem não consegue se inserir no mercado de trabalho assim, no primeiro ano, no segundo ano, quando conclui seus estudos, o terceiro ano já fica mais difícil. O quarto ano fica bem mais difícil. E quanto mais tempo demora, mais difícil fica essa inserção e maior também a pressão, né, social, ou então os incentivos para que o jovem ingresse em outras atividades. Tá? Então isso tudo tem a ver com o período pós-pandemia, né? Mas também tem razões estruturais, né, que estão relacionadas, por exemplo, no caso das mulheres, às atividades de cuidado, que é um cuidado em relação a filhos ou cuidado em relação aos idosos. Tá? Isso é algo que determina uma descolagem, um descolamento, né, entre o sistema educacional e o sistema e as necessidades do mercado de trabalho. Outro elemento que explica. Um elemento importante, né, o que está acontecendo, né, se acelerou muito
durante a pandemia, né, que é a revolução digital, né, que, claro, cria uma série de oportunidades no mercado de trabalho, mas também destrói empregos, né, de entrada, né, principalmente na área de serviços. Tá? Então, a necessidade de qualificação e requalificação ela é fundamental. E também questões relacionadas com o próprio, como eu mencionei, perfil, né, educacional, né, que está descolado, né, em relação ao mercado de trabalho. E Mirela, esses jovens que chegam até vocês no projeto, né? Da onde que esses jovens vêm? Por que que por muitas vezes eles se veem nessa situação de não conseguir estudar e não conseguir trabalhar? Quais que são os relatos que vocês têm desses jovens? Eu quero citar uma frase que o Celso Ataíde fala, né, o fundador da CUFA, que as pessoas nas periferias, nas favelas, elas fazem o seu corre. E aí eu identifico que essas pessoas já fazem o seu corre desde sempre, né? Eles já empreendem, só que eles não sabem que esse é o nome. Então são as pessoas que já fazem as quentinhas, já vendem os lanchinhos, uma balinha no sinal, um movimento ali de limpar um para-brisa, e isso tudo já é empreender. Então, eles deixam de estudar, porque precisam fazer os corres para poder manter as suas casas, que é muito difícil parar para se inscrever, por exemplo, num curso, ou por vezes porque não tem um suporte mesmo, um telefone, um computador para Elas isso. tendem, então, a colocar o trabalho à frente do estudo, né? Isso que vocês observam. Em primeiríssimo lugar. E aí, em virtude disso, inclusive, que nós propomos, né, através da tomada Escola de Produção e também do CUFA Empreenda, a oportunidade deles se formarem. Então, a gente trabalha muito com inteligência digital, porque é aquele lugar onde a gente mostra que é possível. A gente oferece um computador e fala, tá vendo esses cursos aqui? Eles são gratuitos e nós conseguimos fazer aqui juntos. E aí tem uma outra coisa que nós identificamos. Não é suficiente você apenas oferecer o curso. Você precisa oferecer o curso, alimentação, para a pessoa passar o dia inteiro com você ali, e, se possível, cuidado com as crianças. Então, é um diferencial que a gente vem tratando agora também. É um espaço seguro para a pessoa vir com a sua criança, na sua grande maioria mulheres, então eu entendo esse recorte em que as mulheres e negras e periféricas ainda estão ainda mais neném, entende? Então, por quê? Porque estão cuidando dos seus nenéns. E aí a gente precisa o quê? Trazer esse lugar seguro, esse lugar possível da pessoa estudar, acolhedor para ela se alimentar. Transporte, muitas vezes, a gente precisa também né, fornecer, para que elas estejam ali conosco. O mais interessante, depois dali as perspectivas mudam, principalmente pelos contatos em que elas têm com as outras pessoas. A gente vai se fortalecendo e empoderando umas às outras e uns aos outros. Vinícius, eu queria saber de você, a gente tem dados, recortes interessantes nessa pesquisa, né? Que essa pesquisa, se a gente for comparar esses jovens com países, esses jovens nem com países da OCDE, a gente vê que o Brasil fica apenas atrás da África do Sul, né? Nesse percentual de jovens que nem estudam e nem trabalham. E outro recorte interessante também é que, se comparado com países da Malásia, por exemplo, onde você, um ano a mais na escola, você já tem aí um rendimento médio a mais de cerca de $3.000, e isso no Brasil, você continuando na escola não representa quase nenhum aumento, né, profissional, salarial. Quais que as características que esses países têm em relação ao incentivo à educação? Como que você observa isso? Não, são vários elementos, né, e também conectado com o que a Marielle falou. Primeira questão, e aí relacionado com o corre, né, que é a questão do trabalho infantil, tá? Então, e aí existem, né, convenções internacionais da OIT, e o trabalho abaixo dos 12 anos, ele é proibido, tá? E tem uma razão para isso, né? Porque cada ano que você, ou cada hora que você coloca em trabalho e não coloca em estudo, isso tem um impacto na vida laboral da pessoa no futuro. Então você está ali hipotecando o futuro da criança, tá? Então a questão, por mais que haja necessidade da complementação da renda, isso ficou muito claro na pandemia, né? Então, abaixo dos 14 anos, a não ser que sejam em condições muito leves, né? O trabalho infantil, ele é proibido e deveria ser erradicado, né? E o que, na verdade, não é a realidade. No Brasil ainda há uma prevalência muito grande de trabalho infantil, por todas as razões que a gente conhece, socioeconômicas.
À medida que avança a idade, então há espaço sim de conciliação, tá? Então, e aí quanto mais, né? Isso é verdade para o Brasil também. Quanto mais anos a pessoa fica no sistema educacional, maior a renda. Mas tem um momento ali, tá? E aí entre esses 14, que é né, os 14 e 24 anos, né, que você perde muita gente, que entra nessa armadilha, saem porque precisam sobreviver, né? O sistema escolar também não consegue absorver, né? E isso, então, a resposta para isso, e a resposta dos países da OCDE, são políticas integradas, né? Então você tem que ter, por exemplo, um sistema de proteção social, aí no caso brasileiro é o Bolsa Família, né? Primeiro que complemente ou que dê uma complementação de renda às famílias, né, que têm filhos, né? E isso esteja condicionado à permanência na escola. Então, o desenho do Bolsa Família foi esse, né? Então, é uma política que vai na direção correta, né, e que tem o objetivo, claro, assegurar, né, a sobrevivência, assegurar o meio de subsistência, mas assegurar também a continuidade de estudos, né? E ele vai até os 18 anos, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é dar oportunidades, né, de entrada. Mirela, agora a gente tem um recorte, você já mencionou, né, na sua fala, um recorte racial, né, que 68% desses jovens são pessoas pretas e 60% também desse número são mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse dado, né, que mostra que os jovens nem têm um rosto, né? Tem, nossas turmas são 90% constituídas por mulheres. Então, como eu falei, né? E por isso que a gente busca ter uma maior comodidade possível para que essas pessoas estejam conosco. Eu dou aula lá no Jovem de Expressão, na Ceilândia, né? A maioria das famílias são matriarcais, são as mulheres que colocam o alimento dentro de casa, para isso elas precisam fazer os seus corres, e a gente está tentando resgatar e falar assim, então, é possível você continuar fazendo o seu corre, mas vamos nos formalizar minimamente? Eu estava citando, né? Eu dou aula lá no Jovem de Expressão, a minha turma é 90% de mulheres, e são jovens, né, entre 16 e 21 e 24 anos, lá nessa turma, e eu explico várias vezes que nós temos que provar 2 ou 3 vezes mais o quão competentes nós somos. Só pelo território em que vivemos, pela cor da nossa pele e pela questão social em que, né, o contexto social em que vivemos ali naquele território. Então, é um cabo de guerra, na verdade, sabe, gente? Mas que nós estamos quase todos do mesmo lado, porque a gente já está entendendo que, a partir do momento em que nós nos organizarmos ali como comunidade, entendendo o que é necessário para estar no mercado de trabalho de forma competitiva, que é algo que eu fomento muito, né? Eu fui me formar com quase 30 anos de idade. E aí eu posso citar todos os motivos pelos quais isso aconteceu. O fato é, depois que eu me formei, eu pego a mão de todos e todas que estão lá, né, por algum motivo estamos em contato, e digo, o mínimo que você precisa ter é a sua formação. Para quê? Para que nós tenhamos um mínimo de competitividade. Não é porque você é menos competente, pelo contrário, nós mostramos na prática quão competentes somos, né? Estamos falando aí de 119 bilhões de reais movimentado pelas favelas. Porque quem vem de um contexto social pobre, é complicado você colocar a educação e também a cultura como uma prioridade. Você não vai colocar, você vai colocar outras coisas como prioridade. As pessoas estão precisando se alimentar e se Sobrevivência, né? é sobreviver, né? Então, hoje, a gente consegue dialogar sobre isso, né? E com tantas políticas também possíveis, né? De acesso à educação, tantos cursos gratuitos, inclusive os que nós oferecemos, fazer essa conexão e mostrar que é possível as pessoas se formarem agora para estarem nessa competitividade é fantástico. E aproveitar que você já está falando do projeto, eu queria perguntar para vocês, né, sobre soluções, assim. Quais as soluções que tanto sociedade, quanto empresas, quanto governo, né, podem tomar para tirar esses jovens, né, dessa realidade? Porque, querendo ou não, tirar os jovens nem dessa realidade colabora para a economia e, consequentemente, para o avanço do país, né? Não, olha, tem que pensar no futuro, né? Ou seja, quais são as áreas prominentes, né, em termos de geração de emprego. E uma das áreas que, de acordo com as nossas projeções, ela vai crescer muito é a área de empregos na área de sustentabilidade, os empregos verdes.
Então, a gente calcula que só no Brasil 7,5 milhões de empregos podem ser gerados até 2030, né, se a gente faz uma transição completa, né, para energia sustentável. E esse é um tipo de emprego em que a formação ela não é muito extensa, né? Por exemplo, você consegue formar um técnico, por exemplo, em instalação de painéis solares, ou então pessoas que trabalham, né, na área de energia eólica ou na área de agricultura sustentável, né, um período relativamente curto, né, não é que você está formando, né, uma pessoa que vai requerer 5, 6, 7, 8 anos de formação, né. A área de educacional e de saúde também, tá? E aí a questão é como melhorar as condições de trabalho, tá? A área de saúde, a demanda hoje já é grande, né, e é uma demanda que não tem ainda a gente as autoridades, mesmo por exemplo, a questão da dengue aqui, né? E uma área que de expansão também que vai ser muito importante é a área de cuidados, né? E aí a questão, novamente, não é somente a criação do emprego, mas a criação do emprego de qualidade, né? Do emprego decente, emprego formal. E hoje, para você ter uma ideia, em relação à área de cuidados, o Brasil é um exportador de mão de obra, né, na área, por exemplo, de cuidados associada à enfermagem, né? Você tem muitos países que estão com déficit, a Alemanha, por exemplo, mesmo os Estados Unidos, que estão com déficit profissional nessa área, e vêm ao Brasil, nas universidades, já oferecendo visto e tudo, né, para importar uma mão de obra que é uma mão de obra qualificada brasileira, nessa área de cuidados, né, para trabalhar nesses países, né, que a população está envelhecendo, né, que é uma realidade que nós vamos trabalhar, ter que enfrentar aqui também. Claro que a área digital também ela é fundamental, né? Então grande parte dos empregos estarão associados terão um componente digital, tem todos eles, né? Então o digital ele é transversal, também áreas, né, tem áreas específicas, né, relacionadas à economia digital e aí relacionadas com a economia criativa, em todos os matizes, né, que perfazem esta área também. Então, o jovem que começa a se qualificar hoje, ele já tem que pensar nas profissões do futuro, né? E a qualificação é como algo permanente, né? Para os jovens e também para os com idade mais avançada, né? Pessoas de meia idade, pessoas que estão no meio das suas carreiras ou terminando suas carreiras. Então, essa questão que o jovem estuda, né? E depois vai para o mercado de trabalho e acabou, isso já está superado. Na verdade, é um processo contínuo de aperfeiçoamento, de atualização. Acho que o nosso trabalho realmente é diminuir essas distâncias, né? Cada um no seu território, na sua área de atuação. Mas eu entendo que antes de chegar à oportunidade de se formar, é como fazer com que essas pessoas, desses contextos todos que nós já trouxemos aqui, chegam a essas oportunidades, né? Então, é buscando realmente entender o local onde você está atuando. Acho que é uma coisa muito importante, né? Além desse contexto global, né? E entendo que é necessário, mas aí tem os trabalhos das pontas, para que essas pessoas que estão nessas pontas cheguem nesse espaço, né, de ideal, na verdade, de formação. É como? Eu acho que o meu trabalho é mais focado no processo. Como fazer com que essas pessoas se conectem com essas oportunidades, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu queria agradecer mais uma vez Vinícius Pinheiro, da OIT, e Mirela Dias, né, coordenadora do projeto Tomada Produz. Obrigada, gente. Bom, pessoal, voltei aqui junto da Mari para me despedir de vocês. Espero que o bate-papo tenha feito sentido para você. E lembrando que qualquer dúvida, né, Sara, é só deixar aqui nos comentários do YouTube. É isso aí. E se você estiver assistindo por algum tocador de áudio, pode mandar dúvidas ou sugestão de temas no nosso e-mail, agenciacni@cni.com.br. Esse episódio contou com a participação da Anaele Machado, especialista do Observatório Nacional da Indústria, do Vinícius Pinheiro, diretor da OIT, da Mirela Dias, responsável pelo projeto Tomada Produz, e da Amanda Maia, setorista de Educação e Inovação da CNI. A captação de vídeo ficou a cargo de Michele Fioravante e a de áudio por Augusto Coelho. Roteiro e produção por mim, Sara Menezes, apoio e também produção pela Mariana Costa. E direção geral é da Ariadne Sakis. Eu fico por aqui. Até a próxima!